Se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem ver? Eu não falei? Acho que a gente estava com pressa. Deus está em toda parte, porque Verdade. em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós o estamos na luz solar. Os espíritos atrasados, porém, estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta a seus olhos, e que se não se dissipa senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos, verdadeiros cegos. Eu vou voltar no anterior. Percebeu que na pergunta ele fala ver e eles respondem percepção. Nessa, ele fala ver e eles respondem ver. E tipo, realmente o próprio Kardec que está falando, mas ele pega falas de espíritos, faz um conglomerado e coloca. O que está acontecendo aqui? Exatamente o que acontece muitas vezes no Livro dos Espíritos. Quando eles, por exemplo, Kardec pergunta assim: quando viveu Abraão? Aí eles respondem assim: mais ou menos na época em que lhe assinalais. Fala assim, mas ele foi o primeiro homem? Não, não acreditais que ele tenha sido o primeiro e nem o único homem. Então, eles vão mudando a linguagem de acordo com a pergunta e de acordo com o que a gente precisa reaprender. Mas por que eu estou falando isso? A gente ficou um tempão falando em ver, percepção, mas as palavras significam, ora, alma e espírito, alma e espírito. Ora, ver significa perceber e ver. A gente vai perceber que eles vão mudando a linguagem conforme a necessidade de pergunta e resposta, mas que depois a gente vai entendendo mais profundamente que ele está falando mais amplamente. E ele está falando uma coisa que lá no Livro dos Espíritos está extremamente explicado, né? Que nós estamos mergulhados nessa divindade, nós estamos mergulhados em Deus, e que essa nossa percepção fica ofuscada. Ele coloca aqui nevoeiro. Mas já que a gente hoje está muito aberto, tem uma linguagem, uma figura de linguagem que o André Luiz traz, que eu acho ela a melhor de todas que eu já ouvi. Ele chama de escafandro, que é aquilo que o mergulhador, quando ele, antigamente, né, que hoje o equipamento é melhor, né, mas na época dele, coloca aquela coisa de chumbo gigantesco que entra dentro d'água e nenhuma gota d'água encosta nele. Então, às vezes, a gente está de tal forma nesse oceano chamado Deus, com esse escafandro, que a gente não tem percepção daquilo que toca em nós, dessa sensibilidade divina. É isso que ele está falando, que às vezes dá a impressão desse afastamento. Ou seja, o Criador está sempre em nós e conosco, mas nós temos uma impressão de afastamento, porque a gente coloca uma espécie de couraça, uma percepção equivocada, o que eu acho muito interessante, o Paulo chama de ilusão, né? Ou ilusão ao nosso redor que não permite essa percepção. Ou aqui o que ele fala, ver. E a gente vai tirando esse nevoeiro, ou no livro Apocalipse, que significa retirar os véus, né? A palavra Apocalipse significa retirar os véus, vem dizendo de ter essa capacidade de tirando isso. Percebeu que eu trouxe três figuras de linguagem que falam a mesma coisa. Retirar véu, Apocalipse, nevoeiro, escafandro. Quatro, né? E a gente vai perceber que a ideia é, existe uma possibilidade, nós como co-criadores, como criaturas, de nos iludirmos a tal ponto da gente acreditar que nada disso é real, que nada disso existe. A ilusão passa a ser real e o que é real passa a ser ilusão. E aí eu percebo que quando Kardec traz essa ideia, é que os espíritos evoluídos de escola, puros, etc., eles percebem o que é real, abandonando a ilusão. Ou ele chama que desmaterializam e se purificam. Ou seja, são terminologias. A gente entendendo a ideia que eu acho que é bem interessante. Sim, Rafaela. Beto, eu concordo com você também nesse ponto. Eu acredito que o Evangelho de Allan Kardec, eu vou falar Allan Kardec porque realmente tem a energia dele toda ali nas escrituras, é claro, baseado nos ensinamentos de Jesus, mas é o Evangelho de Allan Kardec. Eu acredito que esse Evangelho nasceu da necessidade de exemplificar e de explicar a presença de Deus
nas nossas vidas, que Jesus veio para fazer, materializar os conceitos de Cristo de forma mais expansiva. E eu acredito, eu acho de novo, eu acho que esses espíritos de extrema escola, eles estão ligados a nós. E é essa ligação que faz com que nós, e outros espíritos também, de escalão mais baixo, possamos ter essas sensações divinas, a sentir a presença de Deus, sentir os reflexos da luz de Jesus, às vezes, quando nós conseguimos entrar em equilíbrio. E eu também acho que a razão por que eles consigam fazer isso não é porque eles reencarnaram com a gente há 1 milhão de anos atrás, mas é porque eles já foram isso. E por ter sido, eles têm a vibração do que é ser o encarnado na Terra, do que é ser um sofredor nas zonas baixas, do que é ser um peregrino nas zonas espirituais. Quando eles pensam na gente, e a gente se liga àquele pensamento deles, é que nós sentimos a expressão e a força divina, funcionando como talvez uma alavanca a melhorar a nossa vibração. Eles realmente, assim, são maravilhosos. Tem uma coisa que às vezes a gente quase não comenta uns com os outros. O livro Céu e Inferno, ele chama O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lá embaixo, Allan Kardec colocou uma nota. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, e sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Isso é profeta Ezequiel 33:11. Por que eu estou comentando isso? O Kardec, quando ele tem essa ideia de céu e inferno, de colocar, ele já percebia nas próprias escrituras judaicas, vamos dizer assim, e do cristianismo, que havia vários momentos em que vários profetas e vários seres haviam dito sobre amor, acolhimento, cuidado. No entanto, a gente foi pegando parcelas desses mesmos fragmentos e fomos pintando a ideia assim de inferno, Satanás, diabo e coisas negativas e ruins. E eu estou comentando isso porque é uma coisa que o Paulo tem falado muito nos estudos dele, né? E às vezes a gente transfere isso para um outro lado e às vezes a gente pensa que está falando de amor e a gente está falando de outra coisa. E às vezes a gente está falando não, mas na minha cabeça eu estou falando de amor, e não tá. Às vezes a gente está falando o contrário, né? Quando a gente lê que essa presença divina, ela vai desde o mais superficial ao mais profundo, a gente vai entender que quando Kardec fala que a felicidade não é deste mundo, ele não está falando de qualquer tipo de felicidade, ele está falando daquela felicidade suprema, sublime, que a gente não faz ideia do que seja. Essa que é a grande verdade. Ele não está falando que quando a gente tem momentos alegres, a gente pode chamar isso de felicidade. Não existe. Ele não está falando isso. Ele está falando de algo extremamente supremo. Porque ele percebe que os espíritos que retornam e falam do lado de lá, espíritos que estão bem, eles falam de alguma coisa que escapa à nossa capacidade. Muitas das vezes, eles falam com palavras que fazem com que a gente entenda, mas não refletem exatamente o que está acontecendo. Mas é para a gente entender, né? É pedagógico. E entender essa presença divina, por mais superficial que ainda é para nós, como real, é muito mais importante do que a gente achar que é ilusão. Por que eu estou falando isso? Alguns amigos meus, de berço espírita, estão se tornando aos poucos ateus e eles só não são para os familiares não achar ruim. Porque eles percebem nas falas das pessoas que estão na casa espírita falando de amor, de paz, e em casa falando de ódio e destruição. Então, é muito sutil a diferença de uma coisa com a outra na nossa condição evolutiva. A gente não percebe. A gente não percebe a diferença, a dimensão. E, na verdade, o Kardec fala de ter esse cuidado o tempo todo. Olha aqui embaixo, né? Os espíritos inferiores são pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são em relação aos espíritos.
verdadeiros cegos. Então, ele traz essa figura de linguagem de tá aqui o tempo todo Deus. O tempo todo. Essa presença pode ser percebida, mesmo que não seja assim como os de escola. Mas por que que a gente escolhe, às vezes, não perceber? E muitas vezes a gente não escolhe. Porque a gente não se abre para isso. Eu percebo que a fala do Kardec é muito mais de, ou vamos começar agora? Vamos esperar desencarnar, não. Vamos começar agora. Tem todas as ferramentas aí na doutrina espírita para a gente começar agora. Vamos começar. Essa presença ela é real, sim, viu, rapaz? Com certeza. É grande a 148, hein? E ele vai mudar um pouquinho o tema. Depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la, essa individualidade? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teria caráter algum distintivo. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. Se a gente não tomar cuidado, vou dar um exemplo que eu acabei de falar. A gente vai pensar que a segunda parte é mais importante que a primeira. Resultaria não haver interesse algum em fazer o bem, porque o criminoso e o homem de bem seria a mesma coisa. E existem pessoas que só fazem o bem para não ser comparado ao criminoso. Mas a parte mais importante é de cima. Caráter algum distintivo. Caráter, em grego, significa marcas profundas. As marcas profundas, elas se diferem quanto mais a gente entende e compreende Deus. Senão fica igual a maioria. O que o Kardec prefere chamar por vulgar. Fica vulgar, porque todo mundo é mais ou menos, né? Todo mundo mais ou menos. Mas aquele que tem a diferença tem um caráter profundo, ele sente. E aí a gente vai entender a diferença de um Jesus, Joana de Cusa, Pedro, Paulo, Estevão, etc. Por que que eles faziam o que faziam? Porque lá no fundo tinha aquelas marcas. E eles falassem, não, para mim isso é real. É muito real essa divindade, esse Deus soberanamente justo e bom, etc, etc, etc. Para nós ainda fica muito no campo do intelecto. Não vou usar razão, porque razão é algo para mim a mais, né? É uma potência aí, como foi dito. A gente fica muito no intelectual e a gente acha que o intelectual é o mesmo que razão. E o razão, para mim, tem um quê a mais de compreensão. E às vezes a gente só reproduz o discurso ao invés de refletir a respeito dele. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferente. Umas são boas e outras são más, umas são sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem, o que prova, evidentemente, não estarem confundidas com um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. É interessante que aqui ele coloca, né, de não estarem confundidas em um todo homogêneo. E a gente pegou essa parte aqui, porque na nossa mente, quando a gente pensa em homem de bem, que foi dito ali em cima, em pessoas esclarecidas, moralmente evoluídas, etc, etc, talvez a gente tende a pensar que lá, quando ficam puros, ficam todos iguais, ficam homogêneos. E não fica. E não fica. E já que foi citado aqui hoje, né, quando a gente vê no livro A Caminho da Luz que esses espíritos se reúnem, ou se preferir, quando Platão fala, né, dos demiurgos, ou se preferir na própria Bíblia, no primeiro versículo, né, que chama de Elohim, que são deuses, como o senhor Edilson bem lembrou aí, também está no Salmo, Jesus também diz. Então, esses seres mais evoluídos, eles se reúnem, eles se congregam, eles estão juntos, porque existe alguma coisa de diferente neles para eles conversarem. Se eles pensassem de forma homogênea, não precisavam se reunir, não precisavam juntar um grupo de pessoas, não precisavam eles gerenciar,
presidir alguma coisa. Isso eu acho maravilhoso, porque existe uma diversidade que talvez a gente ignore, que é essa diversidade mais pura, né? Que ela é diferente, mas ela não é embatível, não é combativa. Porque a nossa aqui a gente combate um com o outro. Mas lá, ao que parece, né? Não sei se tiver um espírito evoluído aí e puder nos dizer, parece que ela não é combativa assim. Né, Beto? Não, não é espírito evoluído que vai falar, não. É, é, a gente não tem ideia, nós não temos parâmetros para imaginar como que é a vida dos espíritos, a existência dos espíritos puros. Não temos, né? A gente nunca passou por essas experiências, estamos aqui bem aquém dessa situação, né? Então, a gente pode ter ideia daqui, do nosso nível, né? Mais ou menos, um pouquinho mais evoluído, mas espíritos puros, né? A gente não tem nem ideia como que é, né? Por isso que os espíritos nem perdem muito tempo de ficar falando, eles dão alguma ideia, assim, geral e vão para frente, né? Não tem, nós não temos, acho que nem linguagem para entender, né? Mas já passou pela sua cabeça, Terezinha, tipo assim, nossa, se fosse permitido, só uma gravaçãozinha dessa É, galera conversando. um Eu, videozinho, né? eu vejo foto aí de tipo assim, sei lá, uns cinco que a gente acha interessante, que gosta da fala deles, falando, não, o que que será que eles estão conversando? O que que será que eles conversam entre eles? Já pensou uma reuniãozinha, Santo Agostinho, Paulo Apóstolo e tal? Nossa, o que que será que... E tem hora que bate uma curiosidade. É isso que Eu... faz a gente ter vontade de evoluir, né, Beto? É aí, né? Isso, 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 é verdade. Tem um restinho, né, a continuação do 148. A própria alma reconhece sua individualidade porque tem pensamento e volição próprios, que distinguem umas das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Olha que coisa interessante, né? Ele pega o próprio conceito de perispírito para demonstrar que existe uma limitação. Por mais que a gente fale assim, um espírito, quando ele pensa no lugar, ele já está lá, né? Filosoficamente falando, existe uma limitação dele não estar, por exemplo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é interessante ele trazer essa ideia para a gente entender o que, que é individualidade, né? De pensamento próprio, etc. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso ler a observação. Há quem Olha, pense... Beto, só um minutinho. O que eu entendo daí é assim, da mesma forma que o nosso corpo físico, né, demonstra a nossa personalidade, a nossa individualidade aqui no plano terrestre, o perispírito demonstra a nossa individualidade no mundo espiritual, né? Um corpo, né? Uhum, sim. Há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela a nossa alma e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outra se confundiria, tal como gotas de água no oceano. Esse sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porquanto ali não haveria mais individualidades. Quando a gente lê isso aqui, a gente já começa a pensar nas religiões ou filosofias panteístas. No entanto, essa ideia, ela tem se difundido de tal maneira que eu já escutei irmãos nossos protestantes dizendo assim, olha, se a gente for reparar bem o que que Paulo falou que, né, tem o corpo físico e um corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual, que é o qual está conosco aqui, digamos assim, é de Deus, e quando a gente morre, esse corpo volta para Deus, e o corpo material, que é a alma, que
né, para eles chamam de alma, esse vai ser julgado, e aí ele vai para o inferno ou para o céu. E aí eu lembro de conversar com algumas pessoas sobre isso, né, pastor e tal, e eu falo assim, mas isso não é muito panteísta, não é até anti a ideia do que o próprio Jesus vem dizer? Não, né, não, é assim mesmo e tal. Por que que eu estou comentando esse relato? Porque quando a gente olha, se a gente não tomar cuidado, essa ideia passa dentro de nós no sentido tipo assim, todos somos um. Eu acho que no fundo, nós somos pequenas células ou moléculas de um grande conglomerado e esse grande conglomerado é Deus. E eu já escutei alguns espíritas falando isso, não foram poucos. E é o que o Kardec aqui está dizendo, olha, isso é desolador, porque isso tira a individualidade. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos continuar. 149. O gênero de morte influi no estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte. Eu poderia dizer sim, né? Mas ele preferiu responder desse grandão. Sim, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes de a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos bruscamente. O espírito surpreendido fica como que tonto com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, podendo essa ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos. Então, ele vem fazer aqui uma distinção de que existe sim diferença dependendo de como a pessoa morre. Mas mais importante do que isso, ou seja, é, é, é mais significativo do que o tipo de morte, é como esse ser, essa pessoa, vive durante a vida terrena. Se tem mais desprendimento, é mais fácil. Se é mais apegado, é mais difícil, mesmo com os tipos de mortes mais violentas. Então, existem atuantes e agravantes. Neste estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios, como se ainda estivesse no mundo, e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta em muitos indivíduos, cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. E aí a gente vai perceber, né, que ele reforça aqui que, apesar do tipo de morte, né, o gênero de morte, contar muito para estar ali do lado de lá, ser mais, ter maior dificuldade de desprendimento ou não, como a gente vive é que acaba sendo o agravante ou atenuante. Eu lembro que até no estudo da Terezinha, acho que alguém brincou falando assim, é da maneira com que vive que se morre, né? Acho que é alguma coisa assim que alguém falou. É isso. E aí ele cita um monte de referências. Nossa, virou um silêncio, hein? Nós vamos. Cheio de extremos. Bom, se Beto, ninguém vai mas comentar, eu acho, sim. se alguém for comentar, poderíamos conversar, comentar sobre isso e deixarmos para a próxima semana, porque é longo. A O, a, 165, a 165, a resposta é pequena. O comen- comentário do Kardec exatamente. mas o comentário dele é a mesma coisa que está escrito no 145, que a gente ficou esse tempo todo estudando. Poucas palavras mudam. Pode pegar e comparar, põe um do lado do outro. 145,
do que é o Espiritismo com essa explicação do Kardec. É muito parecido, assim. Eu não sei nem se tem diferença de palavras, talvez tenha tradução, mas... Então, você gostaria de, o que você Não, sugere, eu tô comentando porque, mesmo se for estudar no próximo, né, talvez vai se estudar uma coisa que se ficou estudando durante 5 encontros. exatamente. Bom, o Eu que que acho que vocês acham? os artigos da Revista Espírita, você perguntou mais cedo, eu achei 2 no Céu e Inferno, mas eu não pesquisei os outros, que é o Suicida da Samaritana e, perdoe o meu francês, que é péssimo, François Simon Louvet, não sei se é assim que diz, também tem no Céu e Inferno. Que aí, às Sim, vezes, ao invés de fazer na Revista Espírita, é faz... melhor. Eu particularmente prefiro. Cada um tem a sua forma. Eu prefiro ir direto na Gênesis, no Céu e Inferno. Claro que não deixo de forma alguma, mas se tá no Céu e Inferno e às vezes tem uma explicação melhor, Ah, obrigado, Edilson. Volição, vontade. Obrigado. Eu tá? realmente não comentei nada a respeito. Obrigado. Ah, Então, Então, perdão, que meu Terezinha, francês é para que você observe durante todo o estudo, se você observar no Mensage, é Mensage que se chama? Ou no chat, foi tá. colocado várias coisas. Eu não sei se você observou, porque você estava com dúvida. Hã? Ah, dúvida? Então, Bom, que hora? na outra vez, quando sobre a imagem. Ah, sim, sim, Então, certo, aí, entendi. agora, justamente nesse estudo, foi colocado várias coisas, tá? Só que Sim. você vê até em francês. Bom, e aí? Vamos iniciar? Faltam 10 minutos ou eu acho melhor? Terezinha, você ia falar alguma coisa? Não só isso, eu ia perguntar. Você acha, então, que todas essas referências que estão aí no final do capítulo, nós vamos estudar todas Então, só um elas? instantinho. Vamos então, já que não vai dar tempo, eu vou parar a gravação, é melhor, Tá, ok. tá? Beto, gratidão, gratidão. Gente, até a próxima. Muito obrigada.